O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Casale, eu sou professor de História e hoje nós vamos resolver juntos aqui a prova discursiva da UERJ do ano de 2020. Vamos analisar cada uma das questões, contextualizando os assuntos, trabalhando as respostas, que é o mais importante para uma prova discursiva, né? Mais do que saber responder em termos de conteúdo, é importante você saber como construir a sua resposta, como passar a sua ideia, né, para o papel. Muitos estudantes têm dificuldade nesse sentido e a gente vai exercitar isso aqui hoje também. Então, vamos lá, analisando aí a primeira questão. Antes de eu ler o texto, analisar as imagens com vocês, queria fazer um breve comentário, né, sobre essa prova discursiva da UERJ. Teoricamente, essa prova tem 10 questões, questões dessas que seguem uma ordem cronológica, né, começa num assunto mais distante, no passado, e termina com assuntos mais atuais. Porém, na prática, existem mais de 10 questões na prova discursiva da UERJ. A gente observa que cada questão, quase sempre, né, geralmente, tem dois comandos. Nessa questão aqui, por exemplo, você vai observar, ó, vou assinalar aqui com vocês, o comando do identifique e um outro comando identifique. Aliás, o primeiro comando é identifique e explicite também. Preste atenção. Quando as questões pedirem para vocês identificarem, apontarem, indicarem, citarem, você apenas vai responder de maneira objetiva, escrevendo pouco. Se resume basicamente a responder aquilo que está sendo pedido, né? Então, trate de ser cirúrgico. Você tem que resumir a sua resposta de acordo com o comando. Então, comandos mais diretos, como esses, é uma resposta mais curta. Agora, comandos como analise, explique, justifique, são comandos onde você precisa escrever mais. É claro que não necessariamente você vai precisar preencher todas as linhas do caderno de resposta. Você pode, se você quiser. Tem gente que tem uma capacidade de síntese maior, outros uma capacidade menor. Porém, independente do uso total ou não das linhas, você tem que responder dentro daquele espaço. Se ele te deu aquela quantidade de linhas, é porque é suficiente para você fazer a questão. O que você não pode é passar do número de linhas que ali está previsto, né? Que ali está estipulado. Ok? Visto isso, feito esse breve comentário, né? Vamos analisar as imagens. A gente tem um quadro à esquerda. Reparem na data aqui, ó, né? 1892, ou seja, século XIX, certo? Século XIX. Pintura que retrata ali uma primeira homenagem a Colombo no Novo Mundo. Tato entre os invasores europeus e os povos nativos, né? Retratado na visão dos espanhóis, a gente vai ver isso. E à direita, uma estátua que foi alvo de uma manifestação em Detroit, né, nos Estados Unidos. Vamos lá. O 12 de outubro de 1492 tornou-se a data consagrada, tanto na Espanha como em diversos países americanos, para registrar a chegada da expedição de Cristóvão Colombo à América. Pintura histórica reproduzida acima, a pintura, né, elaborada na Espanha por ocasião das comemorações de 400 anos desse acontecimento, apresenta uma interpretação do processo de conquista e colonização do continente americano. Identifique um elemento da pintura que está associado a essa interpretação, explicitando o significado desse elemento. Então, é para identificar e para deixar explícito o significado. Com uma resposta mais objetiva, a gente consegue resolver esse primeiro comando, né, esses dois primeiros comandos. Então, vamos lá. Analisando aqui a pintura, preste atenção. A gente tem aqui o que, creio eu, né, seja Colombo, aqui no centro, né? Reparem na posição desse nativo aqui, ó, agachado, um outro trazendo uma espécie de presente, né, reverenciando o Colombo de alguma forma, e os demais aqui em volta sentados, assistindo, né, essa chegada do colonizador. Reparem também aqui, ó, que existe uma cruz, né, bem evidente no centro da imagem junto com o Colombo. Essa cruz simboliza o cristianismo. Não há como a gente falar de colonização, de expansão marítima, sem falar da importância do catolicismo, né? A ideia de expansão da fé católica, expansão da fé cristã, ok? A gente não consegue separar colonialismo de catolicismo nesse contexto, certo? Bom, identifique o elemento na pintura que está associado, o elemento da pintura que está associado a essa interpretação, explicitando o significado desse elemento.
Uma possibilidade de resposta que a gente poderia pensar aqui, né? Perdão, voltando, é observar o Colombo como um. Perdão pela letra, tá, gente? Ela não é muito boa, mas espero que vocês consigam entender. A gente pode pensar o Colombo com um certo protagonismo, né, pelo fato dele estar no centro da imagem, ok? Tem um elemento, portanto, associado a essa ideia de heroificação, né, do colonizador, especialmente do Colombo, aquele que está promovendo um feito heróico, né, a conquista da América, como durante muito tempo foi ensinado nos livros didáticos, nas aulas de história, e hoje a gente vem problematizando mais isso. Essa questão, aliás, traduz essas duas visões, né, a visão tradicional que vem sendo criticada, e a direita, uma visão que problematiza essa ideia romântica da expansão, né, da colonização. Então, um elemento pode ser o protagonismo do Colombo, o fato dele estar no centro da imagem, e aí você vai explicar isso, né? Colombo, no centro da imagem, significa uma perspectiva heróica do colonizador, né? O protagonismo da colonização está com ele, está com o europeu e não com os nativos, enfim. Outra possibilidade de resposta seria você falar do elemento cristão, né? A gente falar do catolicismo, então o fato da cruz também está no centro da imagem, acompanhando esse processo, passa uma ideia de que esse processo colonizador teve a bênção, digamos assim, né, de Cristo, de Deus, uma ideia evangelizadora, ok? Essa é uma possibilidade também de resposta, a importância da religião, da cruz, na questão da conversão dos povos nativos, né, na expansão da fé católica. E reparem na postura dos nativos também, né? Uma postura aqui, ó, como a gente já apontou, com uma certa, vou colocar aqui do lado, com uma certa, entre aspas, tá? Submissão, uma subserviência. Opa, perdão, passei aqui. Como se não houvesse resistência, né? Caramba, tá passando toda hora, perdão, gente. Como se não houvesse, de fato, uma resistência dos povos nativos, como se essa colonização tivesse sido pacífica, ok? Essa é uma outra possibilidade de resposta também, né? A postura dos nativos indicando uma submissão com relação ao colonizador. Você pode falar também de um certo contato, né, nesse quadro, né? A gente está falando desse quadro aqui, de uma certa amizade, uma visão mais amistosa, certo? Da relação entre os nativos e os colonizadores, como se não houvesse resistência. Então você identificou e explicitou. Agora, o segundo comando, identifique também a partir do episódio retratado na reportagem uma crítica à interpretação simbolizada na pintura. Bom, se na pintura da esquerda é a visão romântica da colonização, uma visão amistosa, uma visão onde os nativos são submissos, não reagem, não resistem, gente, o que mais tem aqui nessa imagem da direita é resistência, certo? Você tem aqui Colombo com um machado, perdão, deixa eu apagar aqui. Colombo está com um machado. Escrever devagarinho para ver se saiu. Claro. Resistência nativa. Colombo, gente, tá com um machado cravado na testa, né? Um protesto em 2015. Além disso, o sangue que você observa nessa imagem aqui também traduz uma visão violenta, ou seja, a violência da colonização, né? A violência do colonizador, coisa que na primeira imagem a gente não verificou. Nessa segunda imagem, tá muito claro, né? Deixa eu colocar aqui o acento para vocês. Eita caramba, foi. A segunda imagem está muito claro, né, por conta do sangue e a referência à violência da colonização. Você pode falar também que o protagonismo do Colombo está sendo questionado, né? Porque se na primeira ele está ali como herói, no centro, né, junto à cruz, aqui ele está sendo criticado, ele está com um machado na testa. Questiona-se a heroificação dada a esse sujeito, né? Pelo contrário, o coloca como um sujeito que protagonizou, ou foi um dos protagonistas de um genocídio, o maior genocídio da história. Por isso é um protesto, uma denúncia, né? Uma denúncia da violência, uma denúncia do que essa colonização representa, que não tem nada de heróica, uma denúncia da resistência nativa contra essa colonização. Tudo isso é possibilidade de resposta para vocês. Ok? Visto essa primeira questão aí, vamos para a questão de número 2. Bom, pessoal, nessa segunda questão, como eu já disse, né, a prova da UERJ segue aí uma ordem cronológica.
apesar de não ter avançado muito no tempo, é uma questão que remete ao Renascimento, que está dialogando com o contexto da colonização também, como na questão número um. Tá? Essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, nós temos uma imagem, né, de 1781, a legenda ali, né, a morte de Leonardo da Vinci. E o texto diz, na tela, que representa o leito de morte de da Vinci, encontra-se o rei da França, Francisco I, que acolheu o gênio renascentista em um dos castelos reais entre 1516 e 19. Identifique a prática adotada por monarcas como Francisco I ao escolherem artistas como Da Vinci. Então, ele quer o nome da prática. É para você colocar lá e acabou, não precisa explicar, não. E depois indique ainda duas características culturais desse período, também é só para pontuar, só para colocar, e não precisa explicar. Lembrando que o gabarito da prova da UERJ vem em tópicos, ok, gente? Mas a sua resposta nunca pode ser em tópico. Você vai sempre construir uma frase, uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, ponto, para você separar, né, o primeiro do segundo comando, e aí você continua depois a segunda parte. Sempre deixando claro que a sua resposta está se referindo a esse comando e a outra resposta está se referindo ao outro comando. Ok? Sempre escrevendo por extenso, construindo com coerência, com coesão, uma linha de raciocínio. Tá certo? Aqui, pessoal, o contexto é o contexto do Renascimento. Renascimento artístico e cultural. Ele pega ali do século XIV ao XVI, transição entre a Idade Média e a chamada Idade Moderna, ok? É uma transição entre duas épocas históricas, dois períodos históricos. E o Renascimento é um momento de afirmação de novas ideias através das artes, né? A gente verifica essas novas ideias através de obras como o Da Vinci, do Michelangelo, do Rafael, do Shakespeare, de Maquiavel, entre outras figuras. Todos esses artistas do Renascimento, seja na literatura, na pintura, na escrita, né, em poesias, enfim. Nas artes, de maneira geral, a gente consegue verificar essas novas manifestações culturais. E aqui ele está pedindo para você identificar a prática adotada por monarcas como Francisco I, né, que acolheram artistas como Da Vinci. Para que houvesse um Da Vinci, um Michelangelo, era necessário alguém patrocinando por trás. E essa prática de patrocinar artistas, a gente chama de, deixa eu apagar aqui, a gente chama de, que é a sua resposta, mecenato. Mecenato nada mais é do que o patrocínio das artes. Beleza? Aqui não tinha o que discutir, gente. Era conteúdo mesmo. Mecenato é o nome dessa prática, tá? Quem praticava mecenato? Reis, nobres, burgueses e até mesmo a Igreja Católica, né? Michelangelo foi um cara que recebeu o mecenato da Igreja e não à toa produziu uma série de obras com temáticas cristãs, né? Com temáticas bíblicas, ambientadas ali, por exemplo, no teto da Capela Sistina, né? Então, vários grupos promoveram o mecenato, mas a burguesia das cidades, entre aspas, italianas, né? Porque não tinha uma Itália unificada ainda, foram aquelas que mais se destacaram nessa prática, né, do mecenato. Burguesias como de Gênova, de Veneza, não à toa o renascimento artístico e cultural começa na Península Itálica, né, começa nessas cidades com uma burguesia ali pujante, capaz de promover esse mecenato, esse patrocínio, ok? E depois ele pede para você indicar duas características desse período renascentista. Gente, se ele pede duas, não é para colocar três, nenhuma. São duas, é para ser cirúrgico, nem mais nem menos. Ok? Se você colocar mais, é possível que você perca ponto. Então vamos lá, essa é uma questão mais fácil, né? Características desse período, características culturais. Então vamos lembrar aqui que a gente pode falar perdão, do chamado, opa, do chamado, caraca, gente, estou escrevendo tudo errado aqui, perdão. Classicismo, ou seja, Renascimento é uma época inspirada nos valores da antiguidade clássica greco-romana, ok? Por isso, os valores clássicos, né? Classicismo. Além disso, a gente pode falar do racionalismo, a ideia de que fé e razão devem caminhar juntas, diferente da Idade Média, né? Onde a fé se sobrepunha à razão. O homem agora deve e tem a capacidade, né, de escrever a sua própria história, fazer escolhas através do seu raciocínio, né, através da crítica. Esse mesmo homem agora é a referência para a explicação dos fenômenos, então a gente pode falar do chamado antropocentrismo, ok? O homem como medida para a explicação dos fenômenos. Você pode falar do humanismo também,
afirmação de valores antropocêntricos e racionalistas para a explicação dos fenômenos, tudo isso inspirado na época clássica. Você pode falar do cientificismo, a ciência cada vez mais se afirmando como medida para a explicação dos fenômenos. Você pode falar das pinturas também em perspectiva, uma noção de tridimensionalidade, né? A matemática aplicada às pinturas, aplicada às artes. Tudo isso era opção de resposta. Eu acredito que essa questão vocês concordem que ela é um pouco mais fácil, né? Do que as outras da que a gente fez anteriormente e das próximas que a gente vai fazer na sequência. Ok? Dito isso, vamos aí para a questão de número 3. Vamos ler, ó. Como pode um país inteiro cair nas mãos de um tirano? Esse questionamento atemporal foi um dos que moveram a obra de Shakespeare por décadas durante o século XVI. E mais, seu retrato dos líderes autoritários ainda tem algo a nos dizer. É o que afirma o americano Stephen Greenblatt, professor da Universidade de Harvard e um dos principais estudiosos dos escritos do dramaturgo. Seu livro mais recente, de 2018, Tirano, Shakespeare sobre Política, em tradução livre, trata-se de um estudo sobre as raízes e consequências da tirania retratadas pelas peças de Shakespeare, sempre de maneira oblíqua e indireta, deslocadas para outra época e lugar. Demagogia, mentir compulsivamente, ataques à liberdade de expressão, comportamento narcisista, populismo fraudulento e afins são todas características de Ricardo III, personagem de Shakespeare. Eu aconselharia leitores contemporâneos a começar por aí, afirma Greenblatt. Em suas peças, Shakespeare não podia abordar diretamente determinados temas, como, por exemplo, a tirania. Ok? Aponte duas características políticas, certo? Duas características políticas. Cadê? Me perdi, perdão. Da época de Shakespeare, que expliquem o porquê desse impedimento. Em seguida, indique uma liderança política dos séculos XX ou XXI que exemplifique as considerações de Greenblatt quanto à atualidade do dramaturgo inglês. Então, ele está falando de um governo tirânico, né, autoritário. Ele pede características dessa época do Shakespeare e, ao mesmo tempo, pede que você indique uma liderança política que encarne essa ideia de um narcisista, que promove ataque à liberdade de expressão, demagogia, populismo fraudulento, como ele escreve ali no final, né? Então, um exemplo do século XX ou do século XXI. Então, vamos lá, gente. A época em que o Shakespeare está escrevendo é a época, como a gente já viu nas questões anteriores, da colonização, é a época do Renascimento e é a época também do chamado absolutismo monárquico. Beleza? Formação das monarquias absolutistas. E aí, o que você pode colocar já a partir disso, né? No absolutismo, a gente sabe que o poder é concentrado, é centralizado nas mãos de um rei. Essa é uma característica que você pode colocar, certo? A concentração. Opa, deixa eu parar de escrever melhor. Perdão, gente, minha letra é muito ruim, mas eu estou tentando fazer devagarinho para ficar mais legível, tá? Concentração de poderes na figura do rei. Uma das características do absolutismo é o fato de não haver limites institucionais, né, ao poder do monarca. Ele estaria acima dos demais poderes, inclusive da própria igreja. Porém, na teoria é assim, na prática é diferente, né? Não existe nenhum poder completamente absoluto, por mais autoritário que seja um governante. É bom lembrar isso. Todo poder, toda autoridade é construída politicamente a partir de uma série de negociações. Então, se esse monarca não soubesse agradar, por exemplo, nobreza, burguesia, ele poderia sofrer as consequências disso, ele poderia ser derrubado, poderia ser morto. Não havia um processo legal de impeachment, por exemplo, como tem hoje em dia, mas havia conspirações palacianas para tentar matar um rei, por exemplo, e tirá-lo do cargo. Certo? Então, não existe na prática essa ideia de um poder completamente absoluto, né? Mas você poderia falar disso, a ideia de um poder absoluto na mão do rei, né? Seria uma característica política da concentração. Outra coisa que você pode falar também, que está ligada ao absolutismo, essa ideia de um viés bastante autoritário, né? Que você não pode questionar o rei em nenhum momento, é a noção que vai embasar também o poder desse monarca, a ideia do direito divino, ou seja, se o rei está ali é porque Deus quer, e se Deus quis, quem somos nós para questionar o monarca? Essa é uma teoria produzida, obviamente, dentro da Igreja Católica, e os monarcas, obviamente, faziam uso dessa teoria para justificar os seus poderes. E, em contrapartida, claro, os monarcas também protegiam, favoreciam a Igreja Católica. Era uma troca de favores entre o rei e a Igreja,
obviamente, em países em reinos que adotavam o catolicismo, né? Porque a gente sabe que nessa época também está rolando a reforma protestante. Então, há algumas áreas que estão adotando o protestantismo também, lá nas suas mais variadas vertentes. Ok? Outra opção de resposta, essa aqui bem mais direta, bem mais clara, é censura, né? Você não podia falar mal do rei nessa época, abertamente criticá-lo, você corria risco de ser preso, morto, expulso do reino, ok? Então são características políticas gerais, né? Ele está pedindo duas, a gente viu três aí. Em seguida, indique uma liderança política dos séculos XX ou XXI que exemplifique as considerações de Greenblatt quanto à atualidade do dramaturgo inglês. Bom, gente, se a gente for puxar para o século XX, né, como está aqui, ó, se a gente for puxar para o século XX, eu acho que o exemplo mais fácil da gente lembrar, perdão, pronto, voltou. O exemplo mais fácil da gente lembrar é, caraca, perdão, aqui, que eu estou passando sem querer. Tá bem sensível aqui, gente, foi mal. Cadê? Vamos lá. Ó, eu acho que o exemplo mais fácil da gente identificar isso é com Hitler. Você também poderia falar de Mussolini, ou seja, as lideranças fascistas, né? Se você quiser trazer para o Brasil, você pode puxar Vargas durante o Estado Novo. Você pode falar da ditadura civil-militar aqui no Brasil, né, entre os anos 64 e 85, de qualquer ditadura latino-americana. Só que aí você teria que citar o nome da liderança, né? E aí não sei se você vai lembrar do nome de algum governante latino-americano para além do Brasil. Mas você poderia falar de Pinochet, por exemplo, no Chile, né? Qualquer um dos ditadores, dos 5 presidentes do Brasil, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Enfim, tem muitos exemplos de ditaduras no século XX que a gente pode colocar, mas acho que essas aí seriam as mais fáceis, né, da gente lembrar, ok? Tem uma vasta possibilidade de resposta aí nessa nossa questão número 3, beleza? Feita a questão 3, né, já apontamos as características, indicamos uma liderança, vamos para a questão número 4. Vamos lá, a gente tem uma tabelinha aí com a divisão político-administrativa, né, na América Espanhola, diferentes países que surgiram a partir do que eram os antigos vice-reinos da América Espanhola, e alguns ali têm a data da sua independência de fato, né, como é o caso de Cuba e do Panamá. Ó, apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas no momento da independência, políticos, intelectuais e escritores, nos anos 1850 e 1860, mantinham a ideia anteriormente propagada, não só por Simão Bolívar, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana ou latino-americana comum que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentavam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, a outra América. Acima de tudo, também acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. Bom, a noção de América Latina, construída a partir de meados do século XIX, está associada a processos internos e externos aos países da região. Apresente um fator de ordem interna responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. E aí, gente, na tabela a gente observa que nós tínhamos aqui, ó, cadê a canetinha? 4 vice-reinos, um vice-reino, 2, 3, 4, e 4 capitanias também, que se subdividiram em diferentes países. Então, houve uma fragmentação. Basicamente, ele está te pedindo para apresentar um fator de ordem interna que contribuiu para essa fragmentação aí. Eu acho que o desafio maior dessa questão era entender o que ele está pedindo, né? Porque se você não entender o que ele está pedindo, você não vai conseguir fazer a questão, correto? Então, traduzindo, ele quer saber um fator de ordem interna que ajuda a explicar por que essa antiga América Espanhola se fragmentou em diferentes países. Ok? Vamos lá. Opa, caramba, toda hora eu estou passando isso. Primeira coisa, vou puxar uma setinha aqui. Vamos pensar aqui em alguns fatores. Vou trazer o Brasil para a discussão, para a gente compreender. No Brasil, a gente vai fazer inclusive uma questão sobre isso, a unidade territorial foi mantida, graças à adoção de um regime monárquico, a liderança de uma figura que era conhecida, né, como autoridade, que era Dom Pedro I, e o interesse das elites, que tinham ali um medo muito grande de o Brasil se fragmentar e surgirem ideias republicanas, democráticas, fim da escravidão, enfim. Já na América Espanhola, que era muito maior que o Brasil, se o Brasil já é grande, imagina quase toda a América Latina, né, era a América Espanhola, era muito mais difícil você manter essas diferentes regiões unidas, apesar de falarem o mesmo idioma, cada região vai ter a sua atividade econômica, a sua liderança,
e não necessariamente essas lideranças dialogam entre si, ok? Vamos lá. É importante a gente pensar no seguinte: olha o tamanho da América Espanhola. Você imagina, como a gente acabou de falar, a dificuldade para você articular a manutenção de uma unidade de tudo isso. Diferentes elites locais em diferentes territórios. É óbvio que vai ter disputa por poder, é óbvio que você vai ter, gente, uma instabilidade política num primeiro momento. Muitos grupos disputando poder entre si, muitas lideranças locais, elites locais, reivindicando a autoridade e a liderança sobre os seus movimentos. E vários movimentos começam a pipocar na antiga América Espanhola. Movimentos dentro do que hoje a gente conhece como Argentina, um outro no Chile, um outro no Equador, um outro na Bolívia, diferentes elites. Então, gera disputa por poder, evidentemente, isso gera instabilidade. Isso é um fator que ajuda na fragmentação, né? Por falar em elites, a gente pode falar da atuação dos caudilhos. O que são os caudilhos? São elites locais, autoritárias, que tentam exercer um poder local muito forte, e muitas vezes essas elites brigavam entre si, batiam cabeça, para ver quem tinha mais poder, né? Ou para quem ia liderar o país. Elites de diferentes províncias tentando disputar para ver quem vai ser o presidente, por exemplo. Então, as divergências entre as elites caudilhas, o caudilismo é muito parecido, vamos colocar assim para ficar mais didático, talvez, ele lembra um pouco o fenômeno do coronelismo no Brasil depois, na época da República, né? Elites locais que muitas vezes brigavam entre si, promoviam uma queda de braço ali disputando para ver quem tinha mais poder político. Então, caudilhos são essas elites locais, autoritárias muitas das vezes, elites econômicas, militares, que exercem poderes locais. E essas brigas entre eles também ajudam na instabilidade e na fragmentação. Outra possibilidade de resposta seria você falar dos conflitos políticos entre grupos chamados de liberais e grupos entendidos como conservadores. O que é ser liberal e conservador na América Latina nessa época, gente? Aí eu até incluo o Brasil também. Significa ser liberal é você defender uma maior descentralização política, uma maior autonomia, digamos assim, para as províncias, para os governos locais. E o conservador é aquele que tende a ser mais favorável a um governo mais centralizado. Ok? Se você não quisesse falar liberal ou conservador, se você quisesse falar disputas entre grupos descentralizadores versus centralizadores, tá certo, é uma outra opção de resposta também. Ok? Todos esses fatores contribuem para essa fragmentação, né? Ok, o primeiro comando foi. E aí agora, cite ainda uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910, que reforçava o entendimento de políticos, intelectuais e escritores ressaltado no texto diante desse país. E aí repara que no texto, ó, voltando aqui no texto, cadê? Ele fala que os Estados Unidos é a outra América. Eles acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. Por que os Estados Unidos seriam o inimigo do restante da América, né? Aí é bom a gente lembrar, galera, que esse período aqui, ó, entre 1840 e 1910, beleza? Os Estados Unidos da América estão promovendo o que a gente conhece como expansão territorial ou formação territorial. Os Estados Unidos, gente, originalmente, depois da independência, era aquele litoral das 13 colônias e mais uma parte de terra que a Inglaterra cedeu quando perdeu, né, a Guerra de Independência. Se você olha o que são os Estados Unidos hoje, é um país muito diferente, né? Essa formação territorial se deu basicamente por compra de territórios, por negociação de territórios, mas principalmente por guerra. Expansão através de guerra, imperialismo, beleza? E para além dos territórios anexados e que fazem parte hoje das fronteiras dos Estados Unidos, você ainda tem ações imperialistas em outros países para defender os interesses capitalistas estadunidenses. Então, ó, uma ação política que a gente poderia colocar aí, a expansão territorial estadunidense por meio de guerras, exemplo de guerra, né? Vamos colocar aqui, vou puxar aqui, cadê? Exemplo de guerra. A guerra contra o México. O México, gente, teve basicamente metade do país roubado pelos Estados Unidos por meio de guerras. Começou com Texas, depois Califórnia, Colorado, Arizona, Novo México, Utah. Todos esses territórios, ou parte deles, era mexicano. O México perdeu 45%, 48%, na metade, arredondando, do país para os Estados Unidos.
Então, você pode falar dessa expansão por meio de guerra, como, por exemplo, a guerra contra o México. Você pode falar também de ações imperialistas, né? Cadê? Deixa eu puxar a bolinha aqui. Ó, você pode falar de ações imperialistas, imperialismo. E aí a própria questão te ajuda, porque ele coloca os dois únicos países com data ali, com data de independência posterior, são países que os Estados Unidos promoveram intervenções, né? Cuba e Panamá. Tudo isso, gente, numa época, num contexto de política externa estadunidense, que a gente conhece como política do Big Stick, ou seja, um grande porrete, né? Ou seja, a vontade dos Estados Unidos vai prevalecer por bem ou por mal. O Big Stick é uma política externa estadunidense violenta para os países ali do Caribe, beleza? Não é para toda a América Latina, não, para os países caribenhos, para os pequenos países ali. No meu caso de Cuba e Panamá. Cuba, gente, muito se diz que Cuba teve a sua independência feita pelos Estados Unidos, não é bem assim, não, tá? Cuba era uma colônia espanhola que depois passou para o controle dos Estados Unidos. Um exemplo disso é a emenda Platt. É uma opção de resposta, emenda Platt. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê? Ó, emenda Platt. Os Estados Unidos colocam uma emenda na Constituição cubana, dizendo que eles podem invadir Cuba quando eles quiserem, militarmente, intervir, e criar uma base militar em Cuba. Aliás, essa base militar existe até hoje, que é a base de Guantánamo, né, para onde os Estados Unidos mandam muitos prisioneiros acusados de terrorismo, enfim, e outras questões, e que pode ser entendido como uma espécie de campo de concentração, né? Ali você tem desrespeitos flagrantes aos direitos humanos, denúncias internacionais, fotos vazadas, vídeos, enfim, essa base existe até hoje em Cuba, tá? E um outro caso que a gente pode pensar também aqui, ó, só que aí já ligado ao Panamá, é a construção do canal, né? Construção do canal do Panamá. O Panamá era um território colombiano, os Estados Unidos queriam comprar para construir o canal, né? Para ligar do Atlântico ao Pacífico, e a Colômbia acabou não vendendo, não quis vender, e os Estados Unidos foram lá, armaram os panamenhos, financiaram uma guerra de independência do Panamá, e depois, na marra, foram lá e construíram o canal. Por isso a política do Big Stick, do grande porrete. Beleza? Tudo isso que a gente falou agora é a opção de resposta, né? Guerra contra o México, emenda Platt, construção do canal do Panamá, expansão territorial, tomando terras indígenas, por exemplo, no oeste, o genocídio indígena, né? Com a expansão para o oeste, a marcha para o oeste dos Estados Unidos, é bom colocar isso aqui, ó, cadê? A chamada marcha para o oeste. Aí você tomou vários territórios indígenas e massacrou populações, ok? Feita a questão 4, vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá, vamos ler a questão. Decreto número 295, de 29 de março de 1890. O generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Sim, gente, o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil, sim. Era para você ver o nível de influência, né, que os Estados Unidos já vinham exercendo naquele contexto e de como que a população aqui da América Latina já olhava, uma parte da população já olhava para eles como uma potência em ascensão. Tá? Então copiaram basicamente o nome e até mesmo um projeto de bandeira copiaram dos Estados Unidos, igualzinho, só com verde e amarelo. Bem, que com prejuízo da ordem da paz pública tem se posto em circulação falsas notícias e boatos aterradores com o intuito manifesto e antipatriótico de favorecer condenáveis especulações. Que tais notícias e boatos prejudicam consideravelmente o crédito do país no exterior, abalando a confiança na estabilidade das instituições e na responsabilidade dos compromissos contraídos pela nação. Artigo 1º. Ficam sujeitos ao regime de decreto, número 85, de 23 de dezembro de 1879, todos aqueles que derem origem ou concorrerem pela imprensa, por telegrama ou por qualquer outro modo para pôr em circulação falsas notícias e boatos alarmantes, dentro ou fora do país, como sejam os que se referirem à disciplina dos corpos militares, à estabilidade das instituições e à ordem pública. Marechal Deodoro da Fonseca. Desde sua implantação, a República Brasileira enfrenta o problema da circulação de falsas notícias. A gente chama hoje de fake news, né? Mas fake news é algo muito antigo, sempre aconteceu na história. Só que hoje a gente tem um fenômeno de uma escalada das fake news numa velocidade impressionante por conta da internet e das redes sociais, né? Vamos lá. Identifique duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890. Duas características da política econômica naquele contexto de 1890. Daqui a pouquinho eu vejo a segunda parte. Então, para a gente contextualizar aqui, galera, vamos lá. A gente está falando de um período
conhecido como Primeira República ou, perdão, ficou muito ruim isso aqui, Primeira República, ou você pode chamar também de República Velha. Os dois nomes ainda são usados, certo? Esse período aqui vai de 1889 até 1930, ok? 1930, certo? Beleza? Aqui. Agora, essa Primeira República se divide em duas fases. Nós temos a primeira fase, conhecida como República da Espada, que vai de 1889 até 94, período bem curtinho, e a outra fase, a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, que é o período mais extenso, bem mais extenso, né? Nessa República da Espada, pessoal, a gente teve dois governos, né? Logo depois que foi dado o golpe, né, derrubando Pedro II, Deodoro da Fonseca assume num governo provisório, como ele fala aí, o golpe foi em 89, e em 91 vai ser criada a Constituição do Brasil, a primeira Constituição republicana, e aí vai ter o governo constitucional do Deodoro. E aí depois, por uma série de problemas, de questões, o Deodoro sai e vai entrar Floriano Peixoto. Então, República da Espada são dois presidentes militares do Exército Brasileiro, né? Deodoro e Floriano. A questão, o recorte da questão é a República da Espada, é o governo provisório ainda, logo após o golpe, né, e a proclamação da República. Bem, características da política econômica nacional. Aí você tem que lembrar do seguinte: quando a gente fala do governo provisório, perdão, voltei. Quando nós falamos do governo provisório do Deodoro, a gente tem que lembrar que o Brasil estava saindo de uma economia, né, baseada na escravidão por séculos e transitando para uma economia assalariada. Okay? A abolição da escravidão tinha acabado de ser feita, né, no 13 de maio de 1888, 2 anos antes, a gente está em 1890, quase completados 2 anos, né? Então, muito recente. E aí, o que aconteceu? O ministro, na época da Fazenda, era um cara chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa deu início a uma política econômica que entrou para a história como a política do encilhamento. O que é isso? Qual era o objetivo do governo? Primeiro, era necessário, na visão do Rui Barbosa, emitir papel moeda, fazer dinheiro, até porque você precisava de dinheiro para circular no país, porque num país escravista não circula tanto dinheiro porque a base da mão de obra ela não é assalariada. Agora você tem uma economia que é obrigatoriamente assalariada, a escravidão acabou, né? Portanto, era entendido que era necessário meio circulante, era necessário fazer dinheiro para pagar, né, essas relações de produção. E aí, ao mesmo tempo, o Rui Barbosa aproveitou, ele tinha um projeto, né, de um sonho de industrialização do Brasil, então ele entendeu que era importante é, gerar crédito, injetar, né, dinheiro para que empresas fossem abertas, incentivando a industrialização do país, geração de emprego, crescimento econômico e assim por diante. Na teoria, são boas intenções, né? Mas a execução foi muito problemática. Por quê? O governo dividiu o Brasil em regiões e cada região ia ter um banco, e esses bancos eram autorizados a fornecer crédito. Só que era um crédito muito fácil, sem muita fiscalização. Muitas pessoas pegaram esse crédito, abriram empresas só no papel e, na prática, usaram o dinheiro para, sei lá, comprar gado, fazer qualquer outra coisa. E o pior, era uma época em que o capitalismo já vinha promovendo, né, a criação de sociedades anônimas, bolsa de valores, isso estava começando no Brasil também. Então, esses caras que pegaram um crédito no banco, um crédito fácil, abriram empresas que só existiam no papel, só de fachada, empresas fantasmas. E o pior, ações na bolsa de valores dessas empresas que não existiam, empresas fantasmas, eram vendidas. Então, o encilhamento foi um desastre, né? Por conta da especulação na bolsa, por conta das empresas fantasmas, não foi cumprido o propósito da industrialização, e uma das piores heranças foi a inflação, né? Porque nem sempre, mas em muitos casos, quando você emite papel moeda, isso acaba tendo um impacto, né, inflacionário, a moeda se desvaloriza. Então, você pode falar de características aqui, né? Resumindo o que a gente acabou de falar. A política de crédito fácil, digamos assim, contribuindo para essa obtenção de empréstimos aí descontrolada, né? Outro ponto, você pode falar também do, perdão, aqui, você pode falar também da criação de empresas
fantasmas, por conta dessa má execução por parte do governo, né? Aqui, aspas, tá? Você pode falar também aqui da especulação na Bolsa de Valores, especulação com ações de empresas fantasmas, e uma das principais heranças negativas, a questão da inflação. E inflação, gente, faz o governo perder popularidade, crise econômica gera crise política. Não é à toa também que o Deodoro acabou renunciando depois, né? Depois de tentar dar um golpe, não dá certo, ele renuncia. E aí entra o Floriano Peixoto. Ok? Duas dessas quatro vocês poderiam colocar como resposta. Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX e sua consequência direta sobre o processo político nacional. Não necessariamente sobre uma eleição, né, mas sobre um processo político nacional. Eu acho que a resposta aqui, que a maioria ia lembrar, pessoal, seria o chamado Plano Cohen, né, em 1937, com ali o contexto do golpe do Vargas. Vargas usa esse plano que foi inventado, né, batendo nessa tecla que muitas vezes foi feito na história do Brasil, da América Latina, de uma ameaça comunista, uma suposta ameaça comunista. E aí Vargas diz que esse plano foi descoberto. A carta é veiculada na imprensa, que compactua, né, com essa mentira. E Vargas usa isso como um pretexto para justificar o fechamento do Congresso e o início da sua ditadura do Estado Novo. E aí depois descobriu-se que esse plano foi inventado, esse plano não tinha base real nenhuma, né? Foi um plano inventado por militares, inclusive, muitos deles fascistas, né, integralistas, para justificar uma ditadura varguista depois. Aí Vargas faz um uso político disso. Mais uma outra opção de resposta, só para a gente não ficar refém do plano Cohen, seria também, vou colocar aqui no cantinho, seria também o episódio das cartas falsas, ok? Atribuídas ao presidente recém-eleito da República Velha na época, Arthur Bernardes. Começa a especular, né, notícias de que Arthur Bernardes teria feito uma carta, essa carta vazou, criticando os tenentes, os militares, humilhando uma galera, e aí os tenentes vão para a rua no levante do 18 do Forte, né, que foi conhecido numa tentativa de impedir a posse do Arthur Bernardes, que tinha sido recém-eleito, dentro daquela lógica do café com leite na República Oligárquica. Então esse é um episódio que a gente poderia colocar também, mas a resposta mais fácil seria certamente você lembrar ali do Plano Cohen. Ok? Feita a questão 5, vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 6. Bom, vamos observar as duas imagens aí para a questão 6. Né? A gente tem campos de concentração na África do Sul na virada ali para o século XX, né, 1901. Visão das tendas na Guerra dos Boers e imagens de mulheres nativas. Entre 1899 e 1902, 48 mil pessoas morreram em campos de concentração na Guerra dos Boers, ou Guerra da África do Sul. Os campos foram estabelecidos pelos britânicos como parte de sua campanha militar contra duas pequenas repúblicas africanas, Transvaal e o estado de Orange. A administração dos campos foi terrível. A comida era de péssima qualidade, o saneamento deplorável, as tendas estavam superlotadas e a assistência médica era insuficiente. Pouco se sabia na época sobre como lidar com epidemias de sarampo e febre tifoide. A Segunda Guerra dos Boers foi um dos conflitos associados à dominação imperialista britânica no continente africano. Entre seus efeitos imediatos, destaca-se a criação de campos de concentração, como indicado nas fotos e no texto. Sim, gente, os primeiros campos de concentração da história não foram com Hitler, não foram com o nazismo, né? Pelo contrário, a inspiração do Hitler é a Inglaterra, e não só nesse aspecto, né? A Inglaterra se transforma numa potência imperialista gigantesca no século XIX, na virada para o XX. Era o grande símbolo do imperialismo. Isso fascinava muito Hitler depois também. Então, Hitler se inspira, em parte, na Inglaterra para o seu projeto político. Se inspira também nos Estados Unidos, com o projeto de segregação racial estadunidense. Isso inspira o Hitler também. Então, Hitler tem Estados Unidos e Inglaterra como referência. Tá? Mas vamos continuar. Ó. Identifica uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos naquele continente. Então, galera, olha só, o contexto aqui da questão está tratando sobre o fenômeno que a gente conhece como imperialismo ou neocolonialismo, né? Que pega ali século XIX, meados do século XIX e parte do século XX, especialmente na África e na Ásia. A América Latina também foi alvo, mas especialmente África e Ásia, certo? E a Inglaterra, de fato, era uma referência imperialista.
a Inglaterra, ela tinha um projeto político de construção de uma linha ferroviária que cortaria o continente africano, um projeto conhecido como do Cairo ao Cabo. Cairo no Egito, Cabo na África do Sul. E ela quase construiu, né, efetivou a construção dessa coluna mesmo do Egito à África do Sul, tá? Era o país que tinha 20% do planeta, 20% do planeta foi invadido e conquistado pela Inglaterra. Empresários britânicos patrocinavam essas empreitadas também, junto com o Estado. Cecil Rhodes era um dos nomes mais famosos, né, que lucrou e ganhou muito dinheiro nessa época. Ele chegou a ter um país na África com o seu nome, que era Rodésia. Ele que era famoso por declarações do tipo: se eu pudesse, eu anexaria até os planetas. Ou seja, é o espírito imperialista, capitalista britânico, né? Não só britânico, mas principalmente porque o foco da questão é esse. E aí, na África do Sul, o olho da Inglaterra cresceu bastante. Vamos lá. A Inglaterra, gente, tinha dois territórios ali na África do Sul, o que hoje nós chamamos de África do Sul, territórios que a gente já falou, né? Cabo e também o território de Natal. E próximo a esses dois territórios, você tinha esses dois estados independentes, que a questão está falando, né? O estado de Orange e também o estado de Transvaal. Beleza? O que chama a atenção da Inglaterra? O que chama a atenção da Inglaterra nesses dois territórios aqui? Riquezas, metais, diamantes. Quando o olho da Inglaterra cresce para cima disso aqui, os empresários interessados em explorar os diamantes provocam uma guerra, né, contra esses dois estados, e a Guerra dos Boeres. Boer, pessoal, aqui, ó, Boer significa basicamente, na língua africâner, que é a língua falada ali, uma das línguas faladas ali no que hoje é a África do Sul, significaria, se eu não me engano, caipira. Era uma elite agrária branca, protestante, né, cristã, que descende de holandeses que foram para lá no século XVII e que foram ali construindo privilégios e uma identidade própria, uma identidade boer, com um idioma, cultura e tal. E aí você entende como que o apartheid, por exemplo, surgiria bem depois, não começa do nada, né? Já tem historicamente ali uma elite branca se instalando e explorando, oprimindo a população preta daquela região. O apartheid é só um reflexo disso mais para frente, no século XX. A Inglaterra, pessoal, vence essa guerra dos bois, mas os bois não foram completamente dizimados, não. Pelo contrário, a Inglaterra tinha como estratégia política, administrativa, muitas das vezes colocar elites locais para governarem em nome dela, né? Ainda mais essa elite, uma elite branca, de alguma forma, né, pela mentalidade racista de ingleses e dos boeres, acabava se identificando. Então essa elite permaneceu ali, e isso reflete no apartheid mais na frente, tá? Ele quer que você identifique uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos. Uma das respostas está aqui, ó. Eu já coloquei para vocês, tá? Uma das respostas está aqui. A exploração de diamantes. Controle da exploração de diamantes. Outra possibilidade de resposta. Vou pular para esse cantinho aqui. Você pode falar, da criação da União Sul-Africana, que viraria depois, mais para frente, a África do Sul, certo? Então, além da questão do diamante, você pode falar também da exploração, da criação dessa União Sul-Africana sob o domínio inglês, sob o governo inglês. Você pode falar também, ó, da incorporação, da anexação desses dois territórios aqui, de Orange e Transvaal. E a união de todos eles, Cabo Natal, Orange e Transvaal, vai formar a União Sul-Africana. Isso é uma outra opção de resposta. E ele quer depois uma outra experiência histórica de construção de campos de concentração no século XX. Aí fica mais fácil, né? Aqui, a resposta, acho que mais lembrada, seria os campos de concentração nazistas, beleza? Matando, prendendo, usando para trabalho forçado judeus, comunistas, testemunhos de Jeová, ciganos, e todos aqueles que não se enquadravam num projeto ariano, racista de sociedade. Além disso, a gente também pode pensar em outros casos, para não ficar só refém do exemplo do nazismo. Vocês acreditam que houve campo de concentração no Brasil também, gente? Pois é. Deixa eu apagar aqui, perdão. Houve campo de concentração no Brasil em dois momentos diferentes, mas principalmente na época do Vargas. Houve campo de concentração na época do Getúlio. Campo de concentração, por exemplo, no Nordeste,
para tentar evitar a chegada de pessoas pobres que fugiam da seca no Nordeste, que estavam tentando fugir para a cidade grande. E aí, em diferentes pontos do Nordeste foram construídos campos, né, para milhares de pessoas. Então, se você não sabia, está sabendo agora. Tá? Teve campos de concentração no Brasil também, ok? Teve campo de concentração também, gente, nos Estados Unidos. Sim, contra japoneses na Segunda Guerra Mundial. E muitos apontam que Guantánamo hoje em dia é um campo de concentração, né? Mas aí eu não sei se eles aceitariam como resposta, então era mais fácil e no mais certeiro mesmo, tá certo? Você pode lembrar também do caso da União Soviética, na época do Stalin, com os chamados gulags, ok? Campos, na verdade, gulag era um sistema prisional, né? Campos de trabalho para reeducação, enfim, se enquadra também no exemplo de campo de concentração, beleza? Bom, mas ele pede um só, uma outra experiência, qualquer uma dessas, você já conseguiria resolver a nossa questão. Feita a questão 6, vamos para a nossa próxima, vamos para a questão de número 7. Bom, vamos observar aí essas imagens da questão 7, frente e verso, né, de uma moeda comemorativa do centenário da independência do Brasil. A Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil foi inaugurada em 7 de setembro de 1922. Foi realizada no mesmo ano de outros acontecimentos relevantes, como a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Revolta do Forte de Copacabana, né, os 18 do Forte. A primeira exposição a se realizar após a Primeira Guerra Mundial, o grande desafio da exposição do centenário foi de traduzir a vontade de renovação que então mobilizava o mundo. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu justamente durante a inauguração da exposição do centenário, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Na comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, em 1922, foram mobilizados tanto aspectos relativos aos acontecimentos do ano de 22, quanto aqueles associados à conjuntura da época, como exemplificam o texto e a moeda. Há presente uma característica do processo de emancipação política do Brasil em 22 que justifique a presença da imagem de Dom Pedro na moeda comemorativa. Gente, ele quer saber por que Dom Pedro, a explicação para Dom Pedro estar na moeda comemorativa do centenário da independência. E aí, assim, de cara, você pode pensar no seguinte: qual é o quadro que ficou na memória popular, né? Não estou nem discutindo se aquela cena existiu ou não, mas na realidade construiu-se uma memória popular sobre a independência com Dom Pedro através do Grito do Ipiranga, certo? Então, assim, Dom Pedro como, teoricamente, né, um herói da independência do Brasil, ajuda a explicar por que o rosto dele está na moeda, certo? Dom Pedro, ó, no Grito do Ipiranga, ele está como protagonista. A gente pode discutir se houve realmente um protagonismo dele na independência do Brasil? Pode, mas a questão nem está querendo isso, tá? Claro que aquele quadro foi pintado numa visão romântica, idealizada, claro que não é com um grito, né, que se torna um país independente, mas isso está na memória popular e faz sentido, portanto, ser uma das razões para a explicação do rosto de Dom Pedro estar ali na moeda comemorativa. Além disso, gente, para o bem ou para o mal, gostando ou não, Dom Pedro foi um cara que também, de alguma forma, atuou, perdão, de alguma forma, atuou como uma espécie de articulador, né, junto às elites, promoveu negociações. Então, ele tem papel, ele tem a sua contribuição para a nossa independência, né? Negociações essas feitas, inclusive, com a elite agrária do chamado Partido Brasileiro. Lembrando que partido nessa época não tem o mesmo sentido de partido que hoje em dia, né? Partido a gente chama aqui de pessoas que têm ideias parecidas. E para as elites brasileiras, o Dom Pedro era fundamental, porque elas queriam manter o Brasil unido, para manter a escravidão, para evitar ideias republicanas e radicais, democráticas, para continuar excluindo o povo da participação política. Então, ter um imperador era importante por ser uma figura reconhecida e respeitada em todo o território, ser a única figura capaz de manter a unidade do território. Então, as elites precisavam dele e ele precisava das elites também, porque ninguém governa sozinho, né? Ok? Por isso os dois se articulam, né? Então, qualquer uma dessas opções poderia ser sua resposta. Em seguida, identifique dois acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 20 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época. Assim, gente, no próprio texto ele já te deu, tá? Levante ali do 18 do Forte Copacabana, Semana de Arte Moderna de 22, fundação do PCB, tudo isso é um movimento de contestação na década de 20. Mas o ideal é que a gente não repetisse, né? Então, assim, a gente pode falar
aqui, né? Vamos colocar de protestos operários. A década de 20 é uma década bem agitada. 22 especificamente é apelidado de o ano da contestação, porque 22 teve a revolta do 18 do Forte de Copacabana. Logo depois, 25, 27, o tenentismo também sacode o Brasil com um movimento conhecido como Coluna Prestes, ok? Os tenentes marcham mais ou menos 24 mil quilômetros percorrendo o interior do Brasil, tentando conclamar o povo para derrubar a República Velha, acusando a República de corrupção, né, de desvirtuar os interesses do país, o que seria o melhor para a nação, enfim. Você pode falar das críticas dos modernistas, tudo isso, gente, serve como contestação, serve como resposta para essa segunda parte, e ele está pedindo dois acontecimentos ou dois movimentos, então o próprio texto já te dá a resposta, mas eu acrescentei outras duas possibilidades aí para vocês. Beleza? Se você não lembrasse do termo coluna prestes, você falasse tenentismo, tá? Estaria tranquilo também. Ok? Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 8. Vamos lá. A gente tem aí busto de Pablo Iglesias, posse, a inauguração em 36 e a sua imagem mais atual na sede do Partido Socialista Operário Espanhol. Vamos ao texto, né? Na entrada de acesso à sede do Partido Socialista Operário Espanhol há um busto de grandes proporções do fundador do partido, Pablo Iglesias Posse. A peça ficou enterrada em algum recanto do Parque do Retiro, em Madrid, durante os quase 40 anos que durou a ditadura do generalíssimo Francisco Franco. Os militantes socialistas que esconderam a estátua temiam que a ditadura viesse a destruí-la. Só foi desenterrada quando a democracia foi igualmente recuperada em 1977, 2 anos depois da morte de Franco. Moral da história: enterrar estátuas, assim como ideias, não acaba com eles nem com elas. Ideias, acho eu, não podem ser assassinadas ou enterradas. Mais cedo do que tarde, a força das ideias, quando ela existe de fato, suplanta a força da estupidez. A reflexão de Clovis Rossi ressalta a persistência de ideias políticas na Espanha, apesar da perseguição que seus defensores sofreram. No Brasil, após a independência, diversas ideias e princípios foram também reprimidos e dados por derrotados em variados contextos. Aponte uma característica do regime comandado por Franco e a respectiva ideia a qual se opunha, defendida por Pablo Iglesias e o seu partido. Bom, Pablo Iglesias e o seu partido eram socialistas. E ele quer uma ideia que se opõe a isso. Então, já está meio do caminho já está feito, né? Metade da resposta já está dada. Você só teria que completar ali a característica do regime do Franco. E lembrando a característica, fica fácil de lembrar a que ele se opõe, né? Então vamos lá, gente. É bom lembrar que Portugal e Espanha foram regimes vivenciaram regimes de inspiração fascista por décadas, ok? No caso da Espanha com o franquismo, no caso de Portugal com o salazarismo. E esses regimes só caíram nos anos 70, né? Foram décadas de ditaduras de caráter fascista. E aí, por exemplo, no franquismo, perdão, deixa eu apagar aqui. No franquismo, a gente pode falar que uma das referências, uma das inspirações eram as ideias fascistas, né? A inspiração nos fascismos históricos. Há todo um debate se era uma ditadura fascista ou não, mas é inegável que havia inspiração fascista, sem dúvida, tá certo? E se é um cara que se inspira no fascismo, obviamente ele se opõe às ideias socialistas. Está muito claro até pelo texto, né? Então, ó, uma característica do regime comandado por Franco e a respectiva ideia a qual se opunha, defendida pelo partido do Pablo, a oposição entre fascismo e socialismo. Ok? Outro exemplo, o governo Franco é um governo de direita, no caso, né, de extrema direita, por isso a inspiração fascista, e ele se opunha a todo e qualquer grupo de esquerda. Perseguia, inclusive, esses grupos, matava, enfim, era uma ditadura, né? É bom lembrar. Outra possibilidade de resposta: o franquismo se escorava muito no discurso dos valores tradicionais, da família, né? Um discurso bastante conservador, uma moral cristã. Então, eles eram ancorados numa visão de mundo católica, num Estado católico, e isso se opõe à noção de um Estado laico.
A Espanha não era um Estado laico durante a ditadura franquista. Pelo contrário, a Espanha, Portugal também são países com uma tradição católica muito, mas muito forte. Ok? Então a gente já tem aqui algumas opções de resposta para essa primeira parte da questão. Agora, na segunda parte, ele pede uma ideia ou princípio perseguido no Brasil que exemplifique o argumento do jornalista, apontando a sua conjuntura histórica de repressão, ou seja, essa coisa de que as ideias não podem ser assassinadas, né? Que você pode reprimir as pessoas, mas não as ideias. E aí vamos pensar na história do Brasil, né? Vamos lá. A gente pode pensar aqui. Opa, caramba, assim, achei que tivesse. Falei, ué, eu escrevi, sumiu, mas está aqui. A gente pode pensar aqui, no caso brasileiro, ok? Pensando em Brasil, a gente pode pensar na luta por direitos trabalhistas ou direitos sociais, ok? E como que isso foi reprimido durante, por exemplo, a Primeira República no Brasil. Lembra daquela frase, a questão social é caso de polícia? Essa é a frase de um ex-presidente da República Velha, né, da Primeira República, o Washington Luiz. Então não tinha diálogo com o trabalhador, grevista, nem nada. Era porrada, né? Também podemos pensar aqui como opção de resposta, aí voltamos a isso mais uma vez, né? A questão opa, das ideias comunistas e como que essas ideias, deixa eu apagar aqui, opa, e como que essas ideias foram reprimidas. E aí isso foi reprimido em várias fases da história do Brasil, gente. Você pode pensar na Primeira República, colocam o Partido Comunista na ilegalidade. Você pode pensar no governo Dutra, colocam na Guerra Fria, né, o Partido Comunista na ilegalidade, ok? A gente também pode voltar para a época do Império no Brasil e pensar na luta pela abolição, ou melhor, vou botar escravidão aqui não. Ui, caramba, paguei o errado. Deixa eu consertar aqui, perdão. Isso. Ó, a borracha tem que ser aqui em cima. Isso, acertei. Ó, aqui, a luta pela abolição, né, da escravidão contra a monarquia que se sustentou pela escravidão durante a maior parte do tempo no Brasil. Ok, gente? Outra possibilidade de resposta, não vou escrever, mas essa é meio óbvia. Das ideias democráticas na época da ditadura no Brasil. Então, ele queria que você fizesse essas oposições, né? Representando ali, juntamente, os seus contextos históricos também. Feito isso, vamos para a próxima questão. Vamos para a questão de número 9, ok? Vamos lá. Vamos para a questão 9. Vamos lá. Europa sem fronteiras, o espaço Schengen. Essa história começou em 1985, quando 5 Estados membros da União Europeia decidiram suprimir os controles nas suas fronteiras internas, assim nasceu o espaço Schengen. Num continente onde anteriormente as nações derramavam sangue para defender seus territórios, hoje as fronteiras só existem nos mapas. Todos os anos, os europeus fazem mais de 1,250 mil milhões de viagens dentro do espaço Schengen. Uma Europa sem fronteiras internas representa igualmente enormes benefícios para a economia, que demonstra o quanto a concretização de Schengen é tangível, popular e bem-sucedida, assim como sua importância para a vida cotidiana e para as sociedades europeias. Suprimir as fronteiras, garantir a segurança e criar um clima de confiança demorou muitos anos, após 2 guerras mundiais devastadoras. A criação do espaço Schengen é um dos maiores feitos da União Europeia e é irreversível. Atualmente, a livre circulação torna a Europa mais pequena e contribui para a sua união. Criado em 1985, agregando novos países até 2011, o espaço Schengen representa a concretização de ideais de integração e consolidação da União Europeia, como mencionado no texto. Cite 2 benefícios que o espaço Schengen trouxe para a economia desse bloco. Aponte ainda um acontecimento na atualidade que ameaça a preservação desse bloco. Bom, gente, o texto já te ajuda em algumas partes, né? Quando você observa aqui essa parte aqui, ó, todos os anos, opa, tem que clicar na canetinha aqui, perdão. Cadê? Aqui no canto. Opa, isso, voltou. Ó, todos os anos, os europeus fazem mais de
tantas viagens dentro do espaço Schengen. Ele está falando aqui, pessoal, nesse trechinho, ele está falando de turismo, ele está falando de circulação, tá? De mão de obra. Ele também pode dar a entender, nesses enormes benefícios para a economia, com essa integração, a gente também pode falar na ampliação do comércio, na maior integração entre esses países, integração comercial mesmo. Nossa, ficou muito ruim esse comércio aqui. Deixa eu escrever de novo para vocês entenderem depois, né? Ó, vamos lá. Comércio. Melhor. Ok? É, a gente pode falar também, ligado ao comércio, a criação de uma moeda única também fortalece um bloco, né? E torna a moeda mais forte. É só você ver a valorização do euro. Sempre caro, né? Especialmente para a gente aqui do Brasil, da América Latina. Correto? E ele pede um acontecimento na atualidade que ameaça a preservação desse bloco. Aí vamos aqui para o outro canto. Vamos lá. O que ameaça esse bloco? Brexit, saída do Reino Unido recentemente. Outra coisa, ascensão de nacionalismos de extrema direita, principalmente discursos extremistas, né, que cogitam sair, que defendem a retirada dos seus países, né, dessa integração. A crise migratória também é um ponto, porque há divergência entre países sobre como lidar com a crise migratória, acolher ou não os imigrantes. Crise econômica, isso pode abalar a confiança também entre os países do espaço, né, do bloco, do espaço Schengen. Então, todos esses fatores acabam gerando atritos, digamos assim, entre esses diferentes membros do bloco, né, da União Europeia, do espaço Schengen. Ok? Aguardemos os próximos anos para saber o desenrolar disso aí, né? Feita a questão 10, vamos para a nossa última. Desculpa, feita a questão 9, vamos para a nossa última questão, questão de número 10, para a gente poder encerrar aqui essa provinha de 2020, ok? Vamos dar uma olhadinha no trecho aí para depois observar as imagens, tá? Entre 74 e o momento atual, ocorreram mudanças nas perspectivas de ocupação e exploração da Amazônia, em particular quanto aos seus efeitos para as populações indígenas locais, como se observa nas reportagens a seguir. E aí é bom a gente contextualizar aqui logo de cara, né? 74, qual é o contexto político do Brasil? Ditadura civil-militar. É bom lembrar, tá? Vamos lá, a gente tem aí Amazônia 74, salto para o futuro. Os primitivos e naturais habitantes da Amazônia cedem lugar aos avanços da civilização. Olha isso. A foto maior mostra índios aldeados pelos salesianos. As outras são silvícolas da perimetral norte. O homem está vencendo. Então, olha o que ele disse nesse trecho. Primitivos, naturais habitantes da Amazônia cedem lugar aos avanços da civilização. Ok? É importante de observar esse trecho. E aí embaixo, Joênia, perdão, Wapichana, a voz indígena no Congresso em meio à crise na Amazônia. Joênia, nascida em 74, é a primeira mulher indígena que se senta no Congresso Nacional. Escolheu o gabinete 231 em homenagem ao artigo da Constituição mais importante para ela e os seus, o que reconhece a organização social, os costumes, as línguas, os credos e as tradições dos índios, assim como seus direitos originais às terras que historicamente ocupam. Por isso, na porta do gabinete parlamentar 231, um cartaz explica em duas frases. Dizem que a terra dos Yanomami é muito grande e tem poucos índios, mas esses poucos índios protegem o planeta inteiro. A pergunta é bem direta. Explique o projeto governamental para a ocupação e exploração da Amazônia na década de 70. Indique também um posicionamento de lideranças indígenas na atualidade. Nas duas questões, o texto te ajuda muito, tá, gente? Ajuda muito. Na primeira, você vai ter que escrever mais, né? Porque ele pede para você, ó, olha aqui, explicar. Então, é um comando que demanda uma escrita maior. Nessa sua explicação, o que precisa constar? Se a gente já falou que é um contexto de ditadura, beleza?
se a gente já sabe que é um contexto de ditadura e essa ditadura servia aos interesses privados, capitalistas, não é à toa que a gente chama de ditadura empresarial, empresarial militar ou empresarial civil militar, que houve muito empresário que não só apoiou o golpe, mas financiou a repressão, a tortura e ganhou muito dinheiro com a ditadura. A Amazônia, com seus recursos naturais, é uma região que interessa para essa galera, né? Então aqui, ó, tinha um discurso de integrar para não entregar, lembra aquele discurso de integrar a Amazônia contra uma ameaça estrangeira, deveríamos integrar esse território para que a gente não perca ele depois. Esse discurso sempre de uma luta do bem contra o mal, né? Ditaduras usam muito essa propaganda, beleza? O nacionalismo, né, exaltado e tal. Além disso, era um projeto capitalista. Então, está interessado nos recursos amazônicos, nas riquezas naturais, seja ela terra e outros recursos na região, explorar esses recursos. É um projeto capitalista, né, de extração de riquezas. Além disso, a gente também pode pensar pelo texto aqui, ó. Ele fala, perdão, gente, deixa eu diminuir aqui. Opa, voltou. Ele fala aqui no texto de uma questão civilizatória, ó. Havia um discurso de civilizar os indígenas, um discurso racista mesmo, né? De levar os valores ocidentais, beleza? Os valores do Ocidente para tirá-los da barbárie, digamos assim. Ó. É escrito isso ali, né? Os primitivos e naturais habitantes da Amazônia cedem lugar aos avanços da civilização. Se você entrasse nesses tópicos, sua resposta já estaria contemplando, né, a explicação necessária. E depois indique um posicionamento de lideranças indígenas na atualidade quanto à Amazônia. O texto te ajuda também aqui, ó. Quando ela fala do reconhecimento da organização social, costumes, línguas e credos e tradições, assim como os direitos à terra. Então, você tem que falar nessa questão aqui, da questão do direito à terra. Você pode, ele pede para indicar, né? Então, é só botar um, ok? Você pode falar também aqui da manutenção, da preservação dos hábitos, do respeito às culturas indígenas, beleza? Você pode falar também em termos de proteção ambiental, a questão ambiental, a proteção, né, contra a devastação, contra madeireiros, mineradores. Isso também é uma outra questão importante, beleza? Como ele pede um só, qualquer uma dessas respostas aí seriam possíveis. Acho que pelo texto você conseguiria fazer pelo menos boa parte, talvez não toda, mas boa parte dessa questão. Ok, gente? Fizemos as 10 questões. Eu fico por aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.